Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pode Underline Curar com Lide Reis. E hoje nós vamos falar sobre como começar um novo ciclo. Bem, como iniciar um novo ciclo? Com uma decisão, deixando o velho para trás. Mas antes de começarmos a mensagem, eu preciso muito que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, assim o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância, assim como teve para você, e vai começar a mostrar para outras pessoas, para que outras vidas sejam impactadas. Amém? Então, como é que a gente começa um novo ciclo na nossa vida? Como é que eu identifico que um novo ciclo está começando em minha vida? Quando você começa a olhar para o velho e aquilo começa a te incomodar. Você começa a gerar uma sensação de não pertencer mais àquele momento, não pertencer mais àquele trabalho, não pertencer mais àquele relacionamento, àquele ambiente, àquele lugar, e você começa a gerar um incômodo dentro de você. O Senhor, essa manhã, quando Ele me trouxe essa mensagem, Ele trouxe ao meu espírito a palavra em Lucas 5:37, que diz: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. O que essa palavra, trazendo para essa mensagem, o que essa palavra quer dizer? Que muitas vezes nós somos convidados a viver uma nova fase na nossa vida e não queremos deixar o velho para trás. E isso está ligado ao nosso comportamento. Isso está ligado aos nossos velhos costumes. Deus, quando Ele quer nos trazer para um novo momento, uma nova fase, Ele vai gerar ambientes de incômodo e você precisa identificar de que é um momento de expulsão para que você movimente-se, para que você vá em busca de viver o ciclo novo que Deus já preparou para você. E você vai começar a se reconciliar com o passado. Como assim? Você vai começar a perdoar as pessoas que te magoaram no passado. Você vai começar a se perdoar, porque muitas vezes nós cometemos algumas ações que nem nós mesmos conseguimos nos perdoar. Então, para que você avance para esse novo, é necessário você liberar perdão na vida do outro e na sua vida também. Depois você vai precisar alinhar o seu coração com o propósito de Deus. Você vai começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa nova fase? Qual é a direção que eu preciso iniciar nessa nova fase? O que eu preciso deixar para trás nessa nova fase? Só que eu quero te advertir que quando esse novo ciclo chegar, muitas coisas vão acontecer. E por algum momento você vai achar que a sua vida está uma verdadeira bagunça, que a sua vida está uma verdadeira desordem. Por exemplo, trazendo para uma forma mais lúdica, quando você está de mudança para uma nova casa, o que você faz? Você começa a encaixotar as suas coisas, os seus bens, as suas roupas, as joias, os perfumes. E por algum momento você vai olhar para aquele ambiente que estava tudo arrumadinho alguns dias atrás e você vai ver tudo em caixas, em malas, e você vai dizer: nossa, que bagunça. Mas no seu espírito você vai ter um sentimento de paz que vai ser derramado sobre você, que vai lhe gerar um entendimento de que aquela bagunça que está encaixotada vai te levar para um novo ambiente, vai te levar para uma nova casa, para um novo ciclo, para uma nova vizinhança, para um novo país. E ali você vai ter um sentimento de paz, de gozo, de alegria.
Então, assim é a nossa vida quando nós mudamos de ciclo. Tudo vai parecer uma bagunça, só que na verdade não é bagunça. É a ordem de Deus. E a ordem de Deus, muitas vezes, ela não vem acompanhada como nós imaginamos. Ela vai vir encaixotada, ela vai vir em algumas malas, e a gente vai precisar exercer a paciência, a fé e a resiliência e entender de que Ele está no controle em meio a tudo aquilo que você está vendo com seus olhos, porque os nossos olhos têm um péssimo costume de enxergar somente o caos, mas o nosso espírito enxerga o novo de Deus. Então, eu não sei qual é o cenário que você está passando hoje na sua vida, ou qual o cenário que precisa ser mudado na sua vida. Mas se você já está sentindo uma transformação, ainda que seja invisível no seu coração, quando ela começa a se manifestar de uma forma que você não sabe nem explicar, é porque o novo ciclo já chegou. E você precisa lembrar que o novo ciclo, ele não é só uma fase, ele é uma transformação, ele é uma oportunidade para você viver o que Deus já preparou para você, já está pronto. Só que para você acessar, você vai precisar passar por algumas camadas, por algumas situações que vão lhe tirar da sua zona de conforto, que muitas vezes vai romper em você costumes que você achava que resolveria uma determinada situação e você vai aplicar aquele costume no seu novo ciclo e não vai funcionar. E você precisa parar, respirar e dizer: Senhor, me dê novas estratégias. Eu sei que estou vivendo um novo tempo. Eu preciso ser guiada para esse novo desafio. Eu preciso vencer esse desafio com esperança. Mas eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê confiança para que eu possa caminhar, porque o velho já passou. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, quando Deus me convidou a viver um novo ciclo na minha vida. É um breve testemunho. Eu trabalhava no banco há alguns... ia fazer 3 anos, eu acho. E no meio do ano, eu estava lá na tela, né, de bons resultados da executiva que alcançou a meta, e eu estava muito confiante porque eu queria galgar novos caminhos no banco. Eu queria subir de cargo e eu queria muitas coisas naquele lugar. Só que Deus já havia nos falado que ele iria mudar nossa geografia. Nós havíamos recebido de Deus, mas não estávamos nos preparando, porque estávamos numa zona de conforto. Eu estava bem empregada no banco, estava dando bons resultados. Meu esposo, na época, era supervisor na área de telecomunicações, né, em uma empresa que ele estava se desenvolvendo bem profissionalmente, estava ganhando mais do que ele já havia ganhado em toda a vida dele. A nossa filha mais velha estava na faculdade, entrou na faculdade com 17 anos, e estava tudo ótimo. A nossa filha pequena estava estudando, tudo maravilhoso. Só que o Senhor já havia nos dito que nós iríamos viver um novo ciclo, mas nós estávamos aonde? Na nossa zona de conforto. Está tudo bem aqui, eu não vou mexer em nada. Inclusive, eu lembro que naquela época nós começamos a visitar novos apartamentos, porque nós queríamos mudar para um apartamento maior, em um outro lugar, em um bairro melhor, porque nós estávamos em condições financeiras de fazer aquilo. Assim como nós também estávamos vendo outro carro, porque queríamos trocar de carro, estava tudo caminhando, tudo certo. E eu me lembro que depois daquele mês que eu fui destaque no banco, ganhei presente da minha gerente na época, eu fiquei muito feliz.
muito feliz. Só que depois que aquele mês se passou, que foi o segundo semestre daquele ano, eu não entreguei mais nenhum resultado. Tinha meses que eu fazia 10 contratos, 8 contratos, o cliente desistia. O cliente fechava comigo, eu visitava o cliente, nós fechávamos. Na época era clientes B2B, era clientes corporativos. Tomava café com o cliente, almoçava com o cliente, tudo certo, contrato assinado. Quando chegava à noite, o cliente me mandava uma mensagem dizendo que não queria mais. Então, aquilo começou a durar vários meses. A minha gerente, ela até passou a visitar comigo, porque eu acredito que, no entendimento dela, ela devia até estar achando que eu estava enganando, né, que eu estava mentindo. E ela fez algumas visitas comerciais comigo, que nós fechamos negócio com o cliente. E mais tarde o cliente mandava uma mensagem: estou desistindo. E o Senhor começou a trazer um desconforto para mim naquele momento. Eu chorei muito, questionei muitas vezes: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que está dando certo para todo mundo e não está dando certo para mim? E o Senhor, na verdade, estava fazendo com que eu vivesse uma zona de expulsão naquele lugar. E o Senhor começou a falar de todas as formas, e eu comecei a entender que era tempo de preparar as caixas, tempo de arrumar as malas, porque o Senhor estava nos mudando geograficamente de lugar. O Senhor estava nos mudando de país. Uma promessa que Deus já havia feito há muitos anos, né, na nossa vida, e nós negligenciamos, porque muitas vezes o Senhor lhe promete algo e você vai olhar para aquilo ali, você vai dizer: isso aqui não é para mim, isso aqui está muito distante, nossa, como é que eu vou conseguir mudar de país? Como é que eu vou abrir uma empresa como essa? Como é que eu vou me casar com aquela pessoa? Mas eu quero te dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele é Deus. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E ele vai lhe tirar de zona de conforto, de zonas onde você está perfeitamente bem fluindo, para que você entenda que o novo ciclo chegou, que o novo chegou e que você precisa estar atento para que você viva as promessas de Deus na sua vida. E voltando para aquela situação, eu me lembro que chegou dezembro, eu estava muito frustrada no banco, porque eu não havia mais uma vez entregue a meta. E quando chegou a virada do ano, eu tive um sonho, eu sendo demitida. Eu acordei e falei: eu serei demitida nos próximos dias. Quando nós retornamos do banco, eu acho que era dia 2 ou era 3 de janeiro, a minha gerente me mandou uma mensagem: Lídia, eu preciso que você entre no Teams. Eu falei, eu já senti no meu espírito que algo ali iria acontecer. E até porque Deus já havia me avisado através de sonho, e eu entendi que aquele ciclo iria se encerrar. E quando eu liguei o Teams, ela deu algumas palavras comigo e me demitiu pelo Teams. Ali me desligou do banco. Eu senti um alívio tão grande, porque aquilo era um caos para mim, entende? Porque era um bom emprego, era um lugar onde eu estava projetando crescer mais, e o Senhor não permitiu. E ali, aquele ciclo foi encerrado. E eu digo a vocês que a paz que excede todo entendimento foi derramada sobre a minha vida. E ali eu já comecei a me preparar. Peguei a rescisão, guardei e comecei a nos preparar financeiramente para que nós mudássemos para Portugal. E hoje nós estamos aqui, vivendo o que Deus preparou para nós. O que eu quero te dizer com isso é que Deus, às vezes, vai fechar portas importantes na sua vida. Deus vai tirar pessoas importantes da sua vida, para que você acesse o novo de Deus. E muitas vezes vai doer, sim, você vai chorar, porque eu me lembro que nesse último semestre no banco, eu chorei por diversas vezes dentro do carro, porque eu não entendia por que aquilo não estava fluindo na minha vida. Eu dizia: Senhor, o que foi que aconteceu? E eu estava vivendo uma zona de expulsão para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje, aqui nesse lugar. E o Senhor, ele
fez muitas coisas. Vamos fazer 1 ano de Portugal. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês, para que as suas vidas sejam edificadas, transformadas, através daquilo que o Senhor fez na minha vida aqui neste lugar, né? E assim, eu tenho certeza que se você hoje está vivendo uma zona de expulsão, se você hoje está chorando por oportunidades que foram fechadas, por ciclos que foram encerrados, por pessoas que saíram da sua vida, eu quero te dizer, alegre-se. Alegre-se porque o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou na sua vida. Eu me lembrei de um louvor que diz: esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural. Não sou cantora, mas eu me lembrei dessa canção de Ludmilla Felber, que ela fala justamente sobre vinho novo, odres novos em nossas vidas. E eu quero profetizar, em nome de Jesus, que o Senhor está te preparando neste vale que você está passando, nessa porta fechada que você está passando, para que você viva o novo de Deus. E se você não está lembrado daquilo que Deus te prometeu, hoje eu te convido a você orar pedindo: Senhor, me traz a esperança, me traz à memória aquilo que me traz esperança. Porque muitas vezes durante esse processo eu chorei muito. No ano em que nós mudamos, muitas coisas aconteceram. Um dia antes de nós viajarmos, estávamos no hospital com a nossa filha com um diagnóstico incurável, com uma probabilidade de 99% da nossa filha ser internada um dia antes de mudarmos para Portugal. As nossas malas estavam prontas, as nossas roupas estavam separadas e Deus mudou o destino da nossa vida. Deus trouxe cura à minha filha aqui neste lugar que eu vou contar para vocês lá na frente como Deus fez. Então, por mais que você esteja vivendo um deserto na sua vida, por mais que você esteja chorando por situações que você acha que não tem saída, eu quero te dizer que Deus está te convidando para você viver um novo ciclo que Ele já preparou para você e para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te dê forças para que você continue caminhando em busca da terra prometida. Não se preocupe, você vai chegar. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.